Oi gente, tudo bem? Me chamo Pedro Bic, tô num cenário diferente hoje, mas faz um tempo também que eu não gravo muita coisa. E enfim, não tava muito afim, tava fazendo outras coisas. E justamente hoje me veio uma ideia de que não é vivendo o passado, mas é refletindo sobre o modo como eu encarava as coisas e eu não sabia que era muito importante que hoje, lavando a louça, eu descobri. São 7 horas da manhã agora. Tô gravando esse vídeo. E o que que eu percebi? Uma coisa assim, que a imagem que a gente tem de nós mesmos impacta diretamente na vida, no vestibular, no próprio Enem. O que que eu tô falando? Vou voltar do passado pra gente, como eu sempre faço, pra referenciar. 2023 foi meu ano que eu saí do nada, saí dos, sei lá, 70 acertos no Enem e cheguei a 130, né? Essa mudança sempre acontece no Enem, de mais quem prepara mais forte, porque tu sai do nada para alguma coisa. E eu lembro que no dia que eu fui fazer a prova, no dia que eu, nas semanas, nos 3 meses antes, eu me sentia muito confiante de que eu ia conseguir passar, né? Embora 130 tá muito longe do que eu, né, de passar, mas uma coisa que me ajudava muito é ter essa imagem positiva de mim, de como um cara que vence, que saiu da lama, conseguiu chegar a algum lugar. E durante o Enem, tá, depois caiu um pouco a expectativa, chegou outras provas, foi caindo, mas essa imagem própria minha de como um vencedor, ela, ela é necessária. Como é que eu cheguei nessa ideia? Eu percebi, né, eu tenho uns vícios, todo mundo tem, eu não sou um ser humano, aliás. Então eu tenho algumas falhas, alguns comportamentos que, visando um projeto ideal de estudante, eu saio um pouco, eu volto, eu saio, eu volto. E eu cresci minha adolescência com TikTok, Instagram, YouTube, jogos online. Então eu tenho essa tendência de dopamina barata, não vou negar. Então às vezes eu recaio nisso, eu recaio no YouTube, eu fico olhando vídeo, enfim, acontece, né? Desde que não seja algo muito crônico e por pouco tempo, né? Eu vou fazer o quê? Dá pra se culpar também, muito. E então, aos poucos, eu fui sentindo que eu tava deixando de ganhar algumas batalhas. Por exemplo, às vezes será que agora eu vou estudar? Ou eu vou olhar mais um pouquinho aqui, mais um videozinho aqui legal que vai me ajudar, sabe? Então, escuta os passarinhos, natureza. Então, eu fazia essas pequenas decisões que eu achava que seriam pequenas perto do Enem, seriam pequenas decisões que não mudariam quem eu sou, como eu me vejo. E aos poucos foi minando o meu eu, a minha pessoa, a minha autoestima. Porque assim, eu tô no meu terceiro ano já de preparação, eu considero meu terceiro ano, então não é fácil, tipo, eu sei como é que é essa realidade. E uma coisa que não é inegociável é ter uma esperança, ter uma visualização de que tu consegue passar. E eu vejo que muitas pessoas acabam não vendo elas como eu também me vi um pouco, de que não era digno, não me esforçava, não fazia valer a pena tudo que eu estava fazendo para que eu conseguisse passar. Tipo, eu não me sentia merecedor de tal resultado porque eu não tinha batalhas ganhas que justamente favoreciam a minha aprovação, a minha exercício da medicina, meu exercício da medicina. Então, aos poucos, eu fui tomando pequenas decisões que minaram a, a confiança do que eu tinha em mim mesmo. Então, comportamentos que eram pensados que eram uma coisa mínima foram minando aos poucos, foram abalando a base minha. E como que foi, por exemplo, no 2024? 2024, eu
durante o ano, assim, o grosso, né, dos 8 meses até os 4, eu tinha muito pouca confiança do que eu ia passar. Tanto que as pessoas me perguntavam, o Enem, não sei o quê. Eu falava, pois é, tipo, tá chegando, né? Tá chegando. E, sabe, quando tu fica naquela posição de retraído, de defensiva, sabe? Tipo, se a pessoa falar alguma coisa mais que supostamente aflige a tua pessoa, com o teu estudo, tu já fica na defensiva, tu já fica, não, eu estudo, sim, não te preocupa. Sabe, com pessoas normais, da família, assim, nada muito. Também que as pessoas querem saber, sabe? Elas só perguntam pra perguntar, e aí tu vai aos poucos demonstrando essa falha, essa falta de vitória. E aí chegam pessoas terceiras, perguntam, e aí tu fica em uma posição que tu na tua mente, a gente se considera como algo que não é digno, não quer. E aí um sintoma muito claro que eu vejo, né? Que eu, por exemplo, já olhou uns vídeos meus, mas eu sou da plataforma Site. E lá tem muitas mentorias do Site que, enfim, ajudam muito a essa personalidade de estudante sério, enfim, de realista da vida. E ele comenta que as pessoas, quando estão nesse estado de não ter autoestima, elas não querem que o Enem chegue. E eu cheguei a esse ponto esse ano. Eu assumo mesmo. Eu não quero que o Enem chegue, por quê? Mas e tanto que era a minha divergência de eu tenho que passar, mas eu não mereço, que eu não sabia se eu queria que o Enem chegasse ou não. Eu não tinha certeza se eu queria que aquilo acontecesse. Porque eu não encarava minha vida como ela é. Então, nesse ano, propriamente nesse ano, eu não sabia se eu queria que o Enem chegasse. E não que agora eu quero que o Enem chegue que seja amanhã. Não, eu quero estudar mais, mas eu digo assim, tem 2 meses e meio, por aí. 2 meses e meio. Então tem muita areia pra rolar pelo deserto. Então, tem uma vida. Só que, hoje, na louça, eu percebi que a imagem mental minha de mim mesmo importa muito também. Porque, por exemplo, né? Vou dar um detalhe da minha vida, o que eu tô fazendo agora. Eu me inscrevi, eu não ia me inscrever, mas eu me inscrevi no projeto Virtus, que é do Pietro Maranino, que, enfim, indicação do Pedaside, coisa, né? Caso seja a plataforma, tu sabe, mas se caso não, é um amigo do Pedaside e ele tem um projeto muito legal de que ele faz, pode-se dizer, mentorias, a gente chama de pré-eleições, mas de manhã cedo, tipo 5:30 da manhã. E eu acordar, pensa, eu acordar mais cedo já muda muita coisa. Porque não é aquele papo de coach, de que as pessoas infligem uma regra, dão uma regra pra ti, de que não, se tu quer ser estudante sério, tem que acordar 5. Não, mas é uma coisa que eu tenho comigo mesmo. Porque tem dias que eu não quero acordar de manhã, eu enrolo, eu fico mais 10 minutos, eu fico enrolando na cama. E eu assumir esse compromisso comigo mesmo me fez romper essa barreira, porque não, agora eu tenho um objetivo, eu tenho que fazer, sabe? Mesmo que não for pra mim, vai ser pra um terceiro. Então, me ajuda nisso, a combater essa preguiça, enfim, não, procrastinação não é, mas, enfim, essa preguiça. Aí que ponto eu quero chegar? Eu acho que eu tô falando algum tempinho já, mas o que eu penso, né? Que a imagem mental importa muito. A autoimagem mental. E tem que cuidar para alguma coisa muito importante que já aconteceu comigo. Quando eu era pode dizer, um vagabundo na escola, posso chamar mim de vagabundo, durante meu segundo ano, do nono ao segundo, do oitavo ao segundo, mais ou menos, eu tinha muito que era eu tirava uma nota, pode assim dizer, boa, mas não por total mérito meu, ou porque, enfim, eu chutei e deu certo, eu não colava nas provas, mas eu dei algum jeito
ligeiro e passei na prova, uma prova da escola. E acontecia que eu chegava para as pessoas que estudavam e ria da cara deles. Tipo, vocês estudaram, não sei o quê. Tipo, eu me sentia mais, por eu poupar tempo e ser um ignorante, né, daquele cenário, eu me sentia superior àquelas pessoas porque estudaram e foram pior que eu. Como que eu quero entrar agora? Talvez quando tu cria uma autoimagem tua que não seja baseada na verdade, o ego tende a tomar conta. O ego, ele pensa que aquelas pessoas que, por exemplo, tu vai no vestibular e aí tu começa a olhar, encarar as pessoas e olhar, tipo, eu sou melhor que tu, eu sou melhor que tu, tu é ruim, sabe? Essa autoimagem que não é ancorada na verdade, ela tende a te prejudicar totalmente, porque ela não é, o alicerce dela não é na verdade. O que é o alicerce da verdade na preparação? Bom, eu me dediquei, eu me estudei, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, o que eu pude fazer, e chegar na hora da prova, eu vou fazer a minha prova, as minhas coisas e azar do outro, não tô ligando se ele vai bem ou mal. Porque eu mereço, supostamente, eu fiz mais que ele e acabou. Não é aquela imagem de que, bom, eu estudei porcamente, minimamente, eu tenho uma imagem mental minha de que eu só olho para os momentos grandes, eu não olho para as falhas que eu tive durante a minha preparação, verdadeiramente, e eu entro de queixinho levantado lá, e aí, qual vai ser? Vou te, tu mesmo, sabe? Isso já aconteceu, né, em provas, né, da escola, mas de que são pequenos detalhes que vai te rachando, porque não é só uma prova, o Enem, eu cheguei a essa conclusão, porque vai chegar a faculdade de medicina que eu quero, o desafio vai ser ainda pior, então a seleção natural já acontece nessa hora, de se tu é mesmo capaz de aceitar a verdade como ela é, tipo, minha vida é um saco, pode ser tipo, minha vida é um saco, então eu tenho que, né, aceitar ela, porque eu escolhi estar ali. Eu escolhi. Aí, a partir do momento que eu não quero, eu tenho que sair, eu faço outro curso, enfim, sabe? Então, voltando à ideia do título. A autoimagem importa muito, mas a autoimagem baseada na verdade. Eu percebo isso. Na verdade, de que, cara, é nítido que eu tô me dedicando, que eu tô abdicando de muitas coisas que o mundo diz que deveria ser, né? Acontece, a sociedade diz que é o ideal, ou que algum fator meu dentro do meu corpo quer, ou enfim, sabe? Essas coisas baratas, eu digo, e eu não quero estar. Mas eu decidi estudar. E não é algo que pode soar um papo meio coach, mas isso importa muito. Tu não vai chegar no Enem como aqueles, por exemplo, aqueles filmes de americanos de high school, que chega os valentão peitando os outros, e nem aquele nerd que é o encolhidinho, tu vai chegar na prova normal, tranquilo. Tu vai chegar assim, não, pô, eu estudei, eu mereço mais que essas pessoas. Talvez essas pessoas não se dedicaram tanto quanto eu, então, né? Supostamente eu mereço. Eu me dediquei a isso. E tá tudo bem, tipo, tu entra, não fica de boa, não fica olhando pra ninguém, fica pensando em ti mesmo, tu te compara a ti mesmo, talvez de 2000, no ano passado, do ano retrasado ou de um mês atrás. Então, é nesse processo que a gente vai mudando a ideia do que a gente tem da preparação. Deixa eu só ver quanto tempo deu de vídeo, calma aí, um minuto. Aqui, deu. Então, deu 13, vai dar 13 minutos mais ou menos, mas eu vou continuar aqui, tá legal. Então, a gente vai chegando num grau que é assim, vem de muitos, é que cada um tem sua vida, né, mas assim, fatores que são universais, eu diria. Por exemplo, talvez decidir fugir do estudo
Eu acho que é um fugir de todas as maneiras. Tu vai ter uma baixa autoestima de ficar fugindo, de ficar, seja, lendo um livro que tu goste, mas não é importante pra tua vida agora. Tipo, por exemplo, muito acontece com as mulheres, né? Elas gostam de ler livros de romance, nada contra livro de romance, né? Uma época eu tinha mais, era mais contra, mas agora tudo bem. Mas que deixam de estudar pra ficar lendo livro de romance, sabe? Só porque não telefone a pessoa pensa, eu não tô procrastinando, mas tu tá fugindo da tua vida. Tá lendo uma vida de alguém, um romance de alguém que talvez nem namore, nem tenha um caso com alguém. E aí tu vai ficar lendo essas coisas pra fugir da vida que tu tem. Ou que nem homens que ficam, por exemplo, lendo ou escutando motivação, sabe? Escutando motivação, ou fica lendo, por exemplo, David Goggins, fica lendo lá os livros, achando que tá realmente fazendo coisa, e no fundo tu tá, mas tu tá fugindo do teu compromisso. Porque, por exemplo, David Goggins, talvez tu estudasse, não ficasse lendo as obras dele. E, e é engraçado que essas pequenas fugas combinam justamente como eu falei antes, com a verdade. A verdade tem que ser sincera, realmente. Tu parar por um momento, não sei se você acredita em Deus ou, enfim, se tu tem alguma religião, mas de tu, pelo menos botar num caderno, para que ninguém veja, nem tu mesmo, se tu quiser depois. Mas, tipo assim, eu sou um vagabundo, eu sou indisciplinado, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu quero mudar. Talvez isso te ajude mais do que ficar olhando vários vídeos por aí de que, 90 dias por Enem, o que fazer. Esse aqui vai te dar 20 acertos de matemática a mais, sabe? Isso talvez te ajude, mas muito pouco. Do que tu chegar lá, por exemplo, né? Acho que nem todos são alunos da plataforma do SAD. Mas, por exemplo, chega lá no Ferreto, tipo, eu paguei isso aqui, ou eu ganhei isso aqui de meus pais. Eu vou me dedicar a isso aqui, vou fazer isso. Se não der errado, daí vai dar certo. Mas se der errado, paciência, eu investi no começo erradamente. E é isso, mas pelo menos eu fiz valer. Porque uma ideia que a gente tem é de que não tá bom. Eu sinto que eu lembro na minha escola o que acontecia na minha escola. No terceiro ano, que foi meu último, foi em 2023, existiam sim matérias que, tipo assim, né, o professor às vezes tava nem aí, não de nem aí, mas não tava realmente esforçado pensando nos outros, né? E eu poderia, sim, primeiramente acusar eles de, você não quer trabalhar, não sei o que, sabe, ficar naquela lástima de, é culpa dos meus professores, ou é culpa do meu cursinho. Mas quando tu entende a verdade, no fundo, assim, bom, eu preciso estudar, como é que eu faço? Eu tenho só esse recurso de que o professor talvez às vezes não é um dos melhores possíveis, não tem a melhor didática, não tem a melhor coisa, mas é a única coisa que eu tenho. Então eu tenho que aprofundar. Então eu ficava às vezes enchendo o saco, ficava indo nos reforços, ficava indo lá, tava lá. E talvez não fossem os melhores, mas me ajudaram no processo, tanto que, por exemplo, química hoje eu tenho uma facilidade muito grande, né? Eu pego as coisas fáceis em química, mas é uma coisa que eu venho construindo ao longo do tempo. E no meu terceiro ano eu lembro que eu tava em todos os reforços, eu tava em todas as aulas perguntando as coisas. E não que o professor não seja bom, mas enfim, eu tava usando o que eu tinha que fazer, como eu tinha que fazer, o que eu tinha. E essa pequeno sinal me fez pensar que eu era, assim, alguém digno de lutar pelo Enem, lutar pela minha vaga naquele ano. Porque eu tinha, pensei, bom, eu tô correndo atrás, eu tô indo atrás, então, por que não? Por que eu não mereço? Então, é justamente isso que eu queria transmitir.
Às vezes eu fiquei indo e voltando, mas acho que deu pra entender a ideia. De que foca em ti, foca nos seus processos, foca em te desafiar, foca em crescer. Porque eu tive experiência já de provas, de várias coisas que eu não passei, não, obviamente, senão eu estaria com um joaquim, que bonitinho, te dando um curso já. Tô brincando. Mas, tipo, eu teria já aprovado, talvez, mas eu não passei. Mas que puderam me fazer refletir sobre as coisas internas minhas, não dos outros. Porque no vestibular, tá, o que importa dos outros é só a média que é pra passar. Mas fora isso, azar dos outros. Porque não importa, é tu, o que vai acontecer? É tu, a prova, o gabarito e a redação. A redação com o professor que ele corrige, alguém outro lá. Mas, enfim, acho que dá pra entender que é tua prova e o gabarito. Cuidado pra não errar o gabarito, né? Não tem outra pessoa que tá ali por ti. Não tem outra pessoa pra tu afligir culpa. E aí tu entra na que é a verdade, na sinceridade. De que, cara, eu ratei muito esse ano. Eu fiz muita merda. E talvez eu continue fazendo muita merda. Mas, né, eu vou ser sincero, talvez comigo, com meus pais, com Deus, se tu quiser. Mas eu vou ser sincero com alguém, eu vou falar a verdade, eu quero fazer isso e pode ver que às vezes vai ajudar muito. E talvez só assim. Por exemplo, ontem, tô enrolando, mas ontem assim, aconteceu um caso importante. Às vezes a gente tem, talvez, momentos que ficam marcados na nossa trajetória. E esse foi um ontem. Ontem aconteceu comigo. Talvez, depois eu lembro disso aí, mas... Porque eu fiz uma coisa lá, eu tava fazendo uma coisa, e veio um impulso inconsciente que eu, ia entrar no YouTube, por exemplo, no YouTube. Aí eu fui lá seco, mas fui seco, já botando o Y de YouTube no teclado. E eu botei Y, eu botei 3 vezes e não tava funcionando. Aí eu lembrei que tava desconectado o meu USB do teclado no computador. Aí eu pensei, eu não tinha que estar fazendo isso. É um sinal de que eu não deveria fazer isso, de que eu não tinha que fazer isso, e não é pra mim fazer isso. De que eu, em vez de eu só botar aí pro lugar ali no USB e botar YouTube, eu falei, tá, não é, eu vou dar uma volta aqui, se eu quiser fazer isso mesmo, né? Tipo, eu vou dar uma volta aqui, vou dar uma caminhada aqui no pátio, eu vou fazer outra coisa que talvez eu esqueça disso. E pra ver se realmente é a coisa que eu quero. E desfeito. Cheguei de volta, continuei, voltei a estudar, sabe? E é isso. Então, essas pequenas vitórias de amadurecimento durante a aprovação, eu acho que é muito importante. Não só a parte do estudo, mas o caráter que vai se formando. Perfeito?